Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1, diz a palavra de Deus. Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Até aqui. Os amados podem sentar em nome de Jesus. O livro de Atos é o livro que narra a gênese da igreja, o início, o princípio da igreja. O livro de Atos foi escrito por Lucas, pelo doutor Lucas, médico e historiador. E entende-se que esse livro ele foi escrito no ano 61 depois de Cristo. Naturalmente, se ele foi escrito no ano 61, ele foi escrito um pouco mais de 30 anos após a morte de Jesus. E alguns de nós aqui estamos na casa dos 30. Alguns têm mais, outros têm menos, outros têm um pouco mais. Mas 30 anos é muito tempo. 30 anos, durante esse período acontece muita coisa. E entendendo que a igreja estava em formação, nós nos remetemos aos primeiros capítulos de Gênesis, aliás, para os primeiros capítulos de Atos, para percebermos como a igreja se portava, como a igreja agia, como a igreja recebia a palavra e, acima de tudo, como a igreja vivia. É natural que, à medida que o tempo avance, o ser humano ele se distancie daquilo que é original. É natural que o ser humano ele comece a trilhar o seu próprio caminho. É natural que o ser humano ele comece a criar o seu próprio pensamento, a sua própria mentalidade. E normalmente essa mentalidade ela vai se divorciando aos poucos daquilo que era o pensamento original. Então, para que nós possamos entender o que é a igreja, o que deve ser igreja hoje, nós precisamos olhar para aqueles que foram de fato os primeiros a receberem a mensagem do Evangelho. Como eles receberam e como eles reagiram a essa mensagem. E quando nós lemos as primeiras páginas do livro de Atos, nós percebemos quão fascinante é a gênese da igreja. Nós sabemos que a igreja, a princípio, ela é formada por judeus que estavam vivendo sob a égide de Roma, e que ao se tornarem cristãos, se já viviam em situação difícil, ao se tornarem cristãos, se tornava mais difícil ainda a sua situação, pois além da opressão de Roma por serem judeus, agora tem também sobre si a opressão dos outros judeus, e especialmente nos primeiros séculos da igreja, nos 2, 3 primeiros séculos da igreja, ela tem que lidar também com a fúria e com a perseguição dos próprios romanos, agora não apenas por serem judeus, mas em especial por serem cristãos. Então, quando pensamos sobre o contexto em que essas pessoas estão vivendo, a saber que o próprio livro de Atos narra a morte de Estevão, uma morte brutal, e a história está aí para nos mostrar como muitos cristãos foram perseguidos e foram mortos. Ao analisarmos essa realidade, esse contexto histórico, entendemos que essa igreja era para ser uma igreja amedrontada, essa igreja era para ser uma igreja arredia, era para ser uma igreja cabisbaixa, era para ser uma igreja triste, era para que essas pessoas se disfarçassem ao máximo, para que não soubessem quem eles eram. Mas quando olhamos para esses textos, nós percebemos que a realidade desse povo é totalmente diferente da que nós esperávamos. Sabe por quê? Porque quando o ser humano encontra-se com Cristo, ele não reage à sua realidade
proporção que as pessoas do mundo reagem. Ele não reage à sua realidade com lamúrias, com reclamações, com murmurações, mas ele reage com fé. Ele reage com gratidão. E acima de tudo, ele reage com contentamento. A partir do momento que o ser humano encontra Cristo, ele se contenta em Cristo. A saber, o próprio apóstolo Paulo diz: eu não considero como preciosa a minha própria vida. O apóstolo Paulo diz: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Isso nos transmite a ideia de quão precioso é Cristo para essas pessoas, do quão preciosa é a mensagem de Cristo para essas pessoas. Como é que foi transformada a mentalidade dessas pessoas? E a pergunta que se faz é: será que é essa a nossa mentalidade também? Será que é esse o nosso interesse também? Será que Cristo tem tanto valor assim na nossa vida? Será que a obra de Cristo, a igreja de Cristo, tem tanto valor assim na nossa vida? A Bíblia mostra que essas pessoas viviam em comunhão, em comunidade. Quando você lê o texto anterior, você percebe que ali é narrado que as pessoas tinham tudo em comum e ninguém tinha falta de nada. As pessoas que tinham posses vendiam essas posses e compartilhavam com seus irmãos, suprindo as suas necessidades. Havia alegria, havia contentamento, havia prazer na vida cristã. E infelizmente não se percebe mais tanto prazer na vida cristã assim. Ao olharmos para a cara, para a face, para a aparência de muitos irmãos, muitas vezes percebemos que é um fardo muito pesado. Não há contentamento, não há prazer, não há satisfação em seguir a Cristo. A cruz parece que está pesada demais. Então eu só tenho uma alternativa: entender que essa pessoa não creu em Cristo, que essa pessoa não entendeu o Evangelho, que essa pessoa não abraçou a cruz de Cristo, que essa pessoa não tomou sobre si o fardo de Cristo, pois Ele disse que o seu fardo é suave, o seu fardo é leve. Então, se o seu fardo é leve, não dá para eu viver descontente na sua presença. Não dá para eu viver cabisbaixo. Eu preciso olhar para essas pessoas e ver a alegria, a satisfação que tem em servir a Cristo. Talvez a nossa insatisfação seja porque nós não cremos no Cristo da Bíblia, nós não conhecemos o Cristo da Bíblia, e nós não seguimos o Cristo da Bíblia, porque se nós seguíssemos o Cristo da Bíblia, Ele teria transformado a nossa vida, e acima de tudo Ele teria transformado a nossa mentalidade, e nós consideraríamos as nossas vidas como esses homens consideravam, dando a sua própria vida em favor da causa, em favor da obra. Mas muitos de nós, muitas vezes, preferimos sacrificar aqueles que estão na causa, aqueles que estão na obra. Muitos de nós preferimos sacrificar a própria obra, ao invés de nos sacrificarmos. Nós precisamos aprender muito o que é ser cristão de fato. Talvez você esteja enganado, talvez você não creu no Cristo da Bíblia, talvez você creu no Cristo que você idealizou, mas o Cristo que você idealizou não é o Cristo verdadeiro. O Cristo que você idealizou não é o Cristo da Bíblia. O Cristo que você idealizou não foi o Cristo que morreu na cruz para pagar os teus pecados. O Cristo que você idealizou não é o Cristo que está sentado à direita de Deus. E o Cristo que você idealizou não vai receber você de braços abertos na glória, porque não é o verdadeiro, não é o Cristo da Bíblia. Olhamos para essas pessoas e percebemos a alegria, a satisfação, a comunhão que há entre essas pessoas. E percebe-se que cada uma entendia o seu papel, cada uma dava a sua cooperação para o reino, para a obra. Às vezes nós pensamos em grandes nomes, às vezes nós pensamos em pessoas de posição, às vezes nós pensamos em pessoas de liderança e achamos que a obra está sob a responsabilidade inteira dessas pessoas, ou única dessas pessoas, que a obra vai acontecer por causa dessas pessoas. E não,
A obra acontece pela comunhão, pelo ajuntamento, pela cooperação de todos. Por isso que ele diz que todos nós somos sacerdotes dele. O sacerdócio universal de Cristo iguala todos os crentes. Obviamente que todos nós aqui temos funções diferentes, mas todos nós somos sacerdotes de Cristo. Todos nós temos responsabilidade aqui na obra de Deus. Não interessa se são líderes, não interessa se são pessoas comuns. As pessoas comuns também marcam a história. Pessoas comuns, pessoas simples também marcam a história. Só que existem duas formas de nós marcarmos a história: de forma positiva ou de forma negativa. Quando nós lemos a carta que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 16, nós percebemos ali Paulo listando vários irmãos que cooperaram com o seu ministério. Pessoas simples, pessoas comuns. Paulo cita Epêneto. Quem é Epêneto? Quem sabe quem é esse homem? Mas esse homem era importante porque Paulo cita esse homem. Paulo cita Andrônico, Paulo cita Júnias. Quem são essas pessoas? Nós não sabemos, mas Paulo diz que eles eram importantes. Paulo cita Ampliato. Quem já ouviu falar em Ampliato? Quem é Ampliato? Eu não sei, mas Paulo diz que ele é importante. Paulo fala sobre Urbano, sobre Apeles. Eu não sei quem são essas pessoas, eu não sei qual contribuição elas deram, mas Paulo diz que elas são importantes. Paulo fala sobre Estaques. Quem já ouviu falar em Estaques? Mas era um homem importante. Quem já ouviu falar em Herodião? Paulo cita Herodião também. Paulo fala sobre Narciso, também era alguém importante. Paulo fala sobre Flegonte. Quem é Flegonte? Que nome estranho é esse? Mas Paulo cita como alguém importante. Paulo cita Hermes. Paulo cita Trifena, Trifosa. E a lista é grande. Febe. Várias pessoas. Rufo. Paulo cita inúmeras pessoas em Romanos capítulo 16. Porque essas pessoas são importantes, mas são pessoas comuns. Mas marcaram a sua história. Mas marcaram a história do apóstolo Paulo. Pessoas comuns marcam também a história. Mas há duas formas de marcar a história: de forma positiva ou de forma negativa. Enquanto todas essas pessoas que eu citei e várias outras marcaram a história de forma positiva, a Bíblia nos fala sobre esses dois personagens, Ananias e Safira, que marcaram a história de forma negativa. Quem são Ananias e Safira? Nós também não sabemos muita coisa sobre a vida deles. Eles só são citados aqui em Atos capítulo de número 5, e nada mais se fala sobre eles. Mas a atitude que eles tomaram marcou também as suas vidas e marcou a história. Por que pessoas comuns marcam a história? Porque as atitudes das pessoas comuns, muitas vezes, é o que reverbera nas coisas grandes, nas grandes decisões, nos grandes acontecimentos. Atitudes de pessoas comuns tornam-se relevantes para uma pessoa, para uma cidade, para uma nação, para uma geração, para um tempo. E a pergunta que se faz é: e você? Você que não é pastor, você que não é pastora, você que não é presbítero, evangelista, diácono, cooperador, você que é só um crente comum, como você está marcando a história? Como você está marcando a sua história e como você está marcando a história de outrem? De que forma, de que maneira você está marcando a história? Você está marcando a sua passagem, a sua trajetória aqui. O texto mostra que as pessoas viviam em comunhão. Não havia egoísmo entre os primeiros cristãos. Até que entram em cena Ananias e Safira. E Ananias e Safira
vendem um terreno que eles têm, por um determinado valor que a Bíblia não menciona qual é o valor, e entram em acordo. Aquilo não é uma família, aquilo é uma facção criminosa, é uma quadrilha organizada. Eles entram em acordo, vamos combinar aqui, nós vamos dizer que vendemos por tal valor, e parte daquilo que nós arrecadamos com a venda do terreno, nós vamos guardar para nós. Nós não vamos deixar os apóstolos saberem. E a narrativa do texto nos mostra que no final da história, eles morreram. Eles pagaram com a própria vida, tanto Ananias como Safira. E a pergunta é, por que eles morreram? Eles morreram porque eles não priorizaram a obra de Deus. Enquanto todos vendiam tudo que tinham e colocavam à disposição dos apóstolos, a administração da igreja, para que aquilo fosse distribuído entre os irmãos, eles não priorizaram a igreja, eles não priorizaram a obra de Deus, eles pensaram neles mesmos, eles buscaram seus próprios interesses. E quando nós não priorizamos a obra de Deus, nós estamos colocando em xeque a nossa própria vida. Quando a obra de Deus não é mais importante do que a nossa vida perde a sua relevância, a nossa vida perde a sua importância. De que maneira temos priorizado a obra de Deus? Se é que temos priorizado a obra de Deus. Quantas coisas, quantos interesses, tal qual Ananias e Safira, nós colocamos à frente da obra de Deus. É curioso quando lemos a palavra de Deus e nós vemos a Bíblia mencionar e relatar o exemplo de algumas pessoas e nós apontamos, e nós julgamos, e nós condenamos essas pessoas. Só que se nós pararmos para analisar, muitas vezes, a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa conduta não é tão diferente da conduta dessas pessoas. O problema é que nós somos incapazes de olhar para nós mesmos. O problema é que nós somos incapazes de perceber as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros, as nossas próprias debilidades, o nosso próprio egoísmo. Por que eles morreram? Porque eles deixaram de priorizar a obra de Deus. Por que eles morreram? Porque eles não se importaram com os irmãos. Eles quiseram guardar uma parte daquele dinheiro, não se importando se algum irmão iria dormir com fome. O irmão que se vire. O terreno é meu, eu vendi, o dinheiro é meu. O irmão que se vire. Não se importaram com os irmãos, não cuidaram dos irmãos. E não esqueça do que o apóstolo João nos diz, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19, se não me falha a memória. Se nós não amarmos a Deus, se nós não amarmos aos nossos irmãos, nós não podemos amar a Deus. Se dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão, somos mentirosos. Porque como podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amamos ao nosso irmão a quem vemos? Então há muita gente cantando e dizendo que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, e está mentindo. Porque o amor por Deus reverbera na vida do meu irmão. O amor por Deus se manifesta na minha ação com o meu irmão, no meu cuidado com o meu irmão. Se o meu irmão está chorando, eu vou acolhê-lo. Se o meu irmão está passando fome, eu vou alimentá-lo. Se o meu irmão está com sede, eu vou dessedentá-lo. Se o meu amor não se manifesta na vida do meu irmão, então naturalmente eu não amo a Deus. E quando nós falamos sobre o cuidar dos irmãos, existem pelo menos 3 áreas que precisam ser cuidadas: a área material, a área emocional e a área psicológica. Cuidar dos irmãos não é apenas suprir a sua necessidade material. Essa é uma das formas de cuidar dos nossos irmãos. Obviamente que quem tem fome precisa comer. E se você tem um irmão, o qual você sabe que está passando fome, alimente-o. Mas não é só isso. Eu pergunto a você, como se sentiria seu irmão se você sim o alimentasse, se você desse tudo que ele precisa materialmente falando, mas se você o expusesse, se você tornasse público aquilo que você fez,
Se você posasse como salvador da pátria, será que isso seria saudável para ele? Porventura não foi isso que Jesus disse? Quando diz, o que a mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Então você percebe que não é cuidar apenas do material, mas você precisa cuidar do psicológico dos seus irmãos. Você precisa cuidar da vida emocional dos seus irmãos também. Às vezes o irmão está bem financeiramente falando, não tem necessidade material nenhuma, porém está triste, está angustiado, está amargurado por outras coisas, por outras questões, e precisa ser cuidado ali também, e precisa receber o nosso carinho ali também, precisa receber o nosso abraço ali também, precisa receber o nosso apoio ali também. Quantas pessoas estão sendo machucadas psicologicamente dentro da igreja? E isso não se restringe aos membros. Existem líderes opressores? Sim, existem. Existem pessoas que estão passando por opressão por culpa de liderança? Sim. Mas na liderança há opressão também. O índice de depressão entre a liderança de igreja é altíssimo. Nos últimos anos tornou-se comum o suicídio de pastores. Por quê? A pressão, a cobrança. Ninguém estende a mão, mas todo mundo cobra. Ninguém ajuda, mas todo mundo acusa. Todo mundo cobra demais. E geralmente essas pessoas, quando são alçadas ao cargo de liderança, querem que os seus liderados os tratem totalmente diferente daquilo que eles trataram os seus líderes. Só sabe o peso de uma liderança quem nela está. Isso é tão sério, é tão importante, que a carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, manda cuidar dos guias, obedecer os guias, para que eles não trabalhem com peso, para que eles não trabalhem com tristeza, porque isso não traz ganho nenhum para a igreja. A pior coisa que tem é um líder insatisfeito. Eu falo em qualquer área. Um líder insatisfeito, um líder que não recebe o feedback positivo dos seus liderados. Um líder que paga o preço, mas que não tem o reconhecimento dos seus liderados. E quem é líder sabe o que passa. E geralmente, as pessoas que são lideradas, uma boa parte delas reconhece, uma boa parte delas tem respeito, uma boa parte delas tem consideração, e outras, infelizmente, tratam como um lixo. Cobram, e cobram excessivamente, mas não estão aptos para contribuir com absolutamente nada. Quando eu olho para essa história, quando eu olho para a narrativa desses dois personagens bíblicos, eu percebo quão distantes eles estão da ideia original do que é o cristianismo. E eu não posso deixar de pensar na igreja atual, o quão distante a igreja atual também está, muitas vezes, do que é o cristianismo original, do que é a fé bíblica, do que é a prática cristã. Nós talvez não tenhamos a noção exata disso, mas as nossas atitudes, elas vão minguando a igreja. Elas vão sufocando a igreja. Quando você se torna alguém relapso, relaxado na igreja, quando você deixa de dar importância à igreja, isso vai minguando a igreja. E você começa a acusar, a igreja está fria, a igreja está triste, a igreja está desanimada. Mas começou com você. É você. Não, mas o pastor tem que animar. Pastor não é animador de auditório, não. Pastor é pregador do evangelho. Pastor não está aqui para animar auditório, para fazer ninguém dar risada. Pastor está aqui para pregar o evangelho.
E talvez seja isso, exatamente isso que afasta tantas pessoas. Por quê? Porque não entenderam e não conheceram quem é o Cristo das Escrituras. Não conheceram quem é aquele que disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não entenderam o Evangelho. Por isso, o escritor bíblico diz que a palavra é mais poderosa do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela dá vida, mas ela também mata. Tudo depende de como você vai interpretá-la. Tudo depende de como você vai recebê-la. Tudo depende de como você vai encará-la. Quando eu olho para a igreja primitiva, eu vejo que havia harmonia entre aquelas pessoas. Havia um ambiente de paz, satisfação, felicidade, santidade. Neles havia todas essas qualidades, porque havia acima de tudo satisfação. E é exatamente Ananias e Safira quem introduz dentro da igreja a ganância, a mentira. São eles que introduzem o mal dentro da igreja. Até o texto falar sobre Ananias e Safira, a igreja vivia bem, tranquila, sossegada. Mas quando o texto fala sobre esses dois personagens, a Bíblia mostra que eles resolveram ressuscitar o velho homem. Ressuscitar o velho homem com as suas práticas. A mentira, o egoísmo, a trapaça, a ganância. E isso, infelizmente, quebrou a harmonia dentro da igreja. E aí pensamos, por que eles morreram? Exatamente isso. Exatamente por isso. Porque eles foram os responsáveis por quebrar essa harmonia, por quebrar esse clima de santidade entre os primeiros irmãos. Por isso Deus os matou. E os matou para servir de exemplo. Os matou porque isso poderia contaminar os demais. E acredite, e entenda isso, e ouça isso com a maior seriedade do mundo. Se necessário for sacrificar uma pessoa, 2 pessoas em prol do reino, Deus vai sacrificar. Talvez você estranhe essa forma de dizer, mas quando eu digo que Deus vai sacrificar, é porque eu estou dizendo que Deus vai abrir mão dessas pessoas. Por quê? Não é uma ação direta de Deus, mas é uma aceitação de Deus com relação ao comportamento dessas pessoas. Lembre-se do apóstolo Paulo escrevendo Romanos capítulo 1. Ele diz que Deus entregou essas pessoas aos seus maus desejos. Quando eu digo que Deus vai sacrificar, não é uma ação direta de Deus, mas é Deus entregando essas pessoas e deixando elas serem o que exatamente elas querem ser. E aí, quando Jesus fala sobre o joio e o trigo, Jesus diz que é Ele quem vai tirar o joio. E nesse sentido, sim, Deus sacrifica. E nesse sentido, sim, Deus mata. Deus ainda mata. Deus não é aquele Papai Noel que as pessoas idealizam, não. Deus ainda mata. Deus ainda é justiça. E se começar a haver dentro da igreja de Cristo a mesma contaminação que poderia haver com a ação de Ananias e Safira, Deus vai fazer a mesma coisa. Esse é um exemplo, esse é um caso narrado na Bíblia Sagrada, mas ao longo da história, quantos casos semelhantes aconteceram? E até a volta de Jesus, muitos casos semelhantes irão acontecer também. Deus preserva a sua igreja e sempre preservará a sua igreja. Entenda uma coisa, sempre que nós falamos sobre Ananias e Safira, nós pensamos sobre dinheiro. Eles morreram porque eles não deram o dinheiro. E Deus não está preocupado com o dinheiro, não. Veja o que o próprio Pedro diz a eles.
Você não vendeu, não era seu? Se você retivesse para você, não era seu? Ninguém ia te cobrar isso, não. O problema foi a forma como ele tratou a igreja, a forma como ele agiu na igreja. Ele não queria dar nada à igreja, e ninguém dá nada para Deus. Tudo que nós lançamos na presença de Deus, nós estamos semeando. Não se dá nada, se investe. Tudo que nós damos é um investimento que nós fazemos na presença de Deus. E quem investe, recebe o resultado do seu investimento. Quem investe amor, recebe amor. O problema é que existem pessoas querendo receber amor sem investir amor. Quem investe compreensão, recebe compreensão. Quem investe misericórdia, recebe misericórdia. Quem investe amizade, recebe amizade. Quem investe o que é bom, recebe o que é bom. Quem não investe. Quem investe harmonia, recebe harmonia. Quem não investe, não vai receber. E aí vemos um monte de pessoas reclamando, porque eu não tenho amigos dentro da igreja. Você tem semeado amizade? Porque ninguém me entende dentro da igreja. Você entende alguém? Porque não há comunhão entre eu e a igreja. Você semeou comunhão? Porque ninguém me ama. Você tem amado? Nós sempre estamos querendo receber, mas o que nós estamos investindo para receber isso? E na obra de Deus, nós sempre, como na vida normal, na vida diária, nós sempre recebemos mais do que investimos. Nós amamos um e somos amados por todos. Mas se nós somos incapazes de amar a um, nós também não seremos amados por ninguém. Nós perdemos de vista o que é de fato a mensagem do Evangelho. Pois Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou, em outra parte, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós queremos colher, nós queremos receber, mas não queremos semear. As suas atitudes, como as atitudes de Ananias e Safira, revelam quem nós somos. As atitudes das pessoas revelam quem elas são. As pessoas podem falar um monte de coisas, mas elas são manifestas pelo que elas fazem. A sua identidade se manifesta naquilo que elas fazem. Não adianta eu dizer que te amo, mas não te socorrer na tua aflição, na tua necessidade. Eu sou um mentiroso. As minhas atitudes não reverberam as minhas palavras, não condizem com as minhas palavras, não confirmam as minhas palavras. Naturalmente, as atitudes deles também revelaram quem eles eram. Se por um lado a igreja cristã esbanjava harmonia, amor e comunhão, misericórdia, fraternidade, benignidade, caridade, isso revelava a alma cristã daquelas pessoas. São essas atitudes, são esses atributos, é a manifestação do fruto do Espírito Santo na nossa vida que revela a nossa alma cristã. Por outro lado, a atitude deles revelou a sua alma anticristã. Eles não eram, de fato, cristãos, ou não estavam agindo, de fato, como cristãos. E aí, Deus toma as dores da igreja. Quem fere a igreja de Deus, fere o próprio Deus. Quem toca na igreja de Deus, toca no próprio Deus. Pedro olha para Ananias e diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? O que será que Pedro está dizendo com isso? Será que Ananias estava possesso por um demônio? Será que Ananias não era alguém de fato convertido? Ou será que Ananias seguiu o caminho de Satanás? O texto não é claro em nos dizer, mas uma coisa é certa: Deus já não era mais o guia de Ananias. E Pedro trata isso como sendo uma ação de Satanás. Porque no mundo espiritual não há terceira via.
Ou é Deus ou é o diabo. Existe a possibilidade daquelas pessoas não terem se convertido de fato? Existe. Satanás encher o seu coração, agindo diretamente, através de uma possessão. 1 João 5,18 diz que o maligno não toca. Porém, Efésios 4,26 diz: não deis lugar ao diabo. Certo é que Deus não era mais o guia daquelas pessoas. Elas não eram mais guiadas por Deus. E a pergunta que eu faço é: Deus é seu guia? Você vai para onde Deus manda? Você age como Deus ensina? Você toma as decisões amparado pela orientação do Espírito Santo? Você fala, você age em conformidade com a palavra para preservar a sua vida espiritual, preservar a sua santidade, preservar a igreja de Cristo e preservar o seu irmão? Se nós fizermos uma radiografia nossa, nós vamos perceber que nós estamos longe. Nós vamos perceber que falta muito. Nós vamos perceber que em um tempo talvez até nós estivermos bem próximos. Mas hoje nós estamos longe. E a função da palavra, a intenção da palavra é nos levar a essa reflexão, expor-nos de fato, para que tenhamos a capacidade de pensar, de analisar as coisas e perceber onde estão as nossas falhas. Só reclamamos porque estamos frios, só reclamamos porque a coisa não vai, só reclamamos porque a coisa não flui. Mas a culpa é nossa. Não vai porque nós não vamos. Não flui porque nós não fazemos fluir. Não acontecem porque nós não fazemos acontecer. Nós esperamos que a vida se desenvolva por osmose, a gente fica parado e a coisa vai acontecendo automaticamente. Não vai. Nada na vida acontece do nada. Nós recebemos uma centelha de Deus, uma faísca de Deus, nos dando a salvação, nos dando a força para começarmos a caminhada. Agora, somos nós que temos que alimentar essa fogueira, somos nós que temos que caminhar, somos nós que temos que trilhar nessa jornada. Até quando nós vamos esperar que Deus faça tudo por nós? Até quando nós vamos esperar que as coisas aconteçam naturalmente? Elas não vão. Elas não vão acontecer. Talvez ao olharmos para essa palavra nós pensamos: poxa vida, mas o cristianismo é muito duro. Nós falamos da antiga aliança que era dura, mas o cristianismo é muito duro. E eu digo a você: não. O cristianismo não é impositivo. O cristianismo não impõe nada a ninguém. É tanto que se você quiser dar dízimo, você dá. Se você não quiser, você não dá. Se você quiser vir para a igreja, você vem. Se você não quiser, você não vem. Se você quiser ler a Bíblia, você lê. Se você não quiser, você não lê. Se você quiser orar, você ora. Se você não quiser orar, você não ora. O cristianismo não é impositivo. Porém, todo aquele que assume o compromisso, não cumprindo e não honrando com o seu compromisso com Deus, as consequências virão. É natural. É a lei da semeadura. Deus não te impõe nada, mas aquilo que você se compromete em fazer, faça. Esse é um compromisso pessoal seu. Faça, porque se você não fizer, as consequências virão. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles se comprometeram com algo, mas no meio do caminho eles retrocederam. E aí nós não somos os que retrocedem. Eles mudaram de ideia. Não há espaço para mudar de ideia. Ele não te impõe, mas aquilo que você prometeu, por isso que a Bíblia diz: cuidado ao prometer. Aquilo com que você se comprometeu, cumpra, porque Deus cobra. E Deus cobrou de Ananias e Safira, e o preço foi extremamente alto. Acredite, Deus não quer o que você tem. Deus não está interessado no que você tem. Dinheiro, posses, carro, casa. Deus não está interessado no que você tem. Deus não quer o que você tem. Deus quer você. Mas Deus quer você totalmente. Deus quer você plenamente. É você que Ele quer. E se Ele tiver você, se você de fato já for dele, tudo em você é dele também.
Se Ele tem em você, Ele tem em tudo que é seu. E mais uma vez, eu não estou falando de dinheiro. Mais uma vez, eu não estou falando de bens materiais. Eu não estou falando de finanças. Isso é o que menos importa. Isso é o que menos interessa. Não é por falta de dinheiro que a igreja vai sucumbir. Não é por falta de dinheiro que a igreja vai parar de avançar, vai parar de prosperar. É por falta de amor. É por falta de fé. É por falta de compreensão. É por falta de companheirismo. É por falta de amizade. É por falta de cooperação. É isso que vai fazer a igreja emperrar. Não é falta de dinheiro, não. Porque o dinheiro o Senhor supre. E nós, como experiência pessoal, podemos dizer perfeitamente isso. A nossa história como igreja, como ministério, nos mostra isso. A falta de dinheiro, Deus supre. Quando faltou dinheiro, a união, a fé, a comunhão de cada um de nós fez a igreja, a comunidade cristã Refidim, ser o que ela é. Sem dinheiro. Então não é dinheiro que falta, não. Não é dinheiro que vai emperrar, ou falta de dinheiro que vai emperrar a obra, não. É a falta de amor, a falta de companheirismo. A falta de entendermos o que é ser de fato irmãos. É isso que vai levar a igreja de Cristo a sucumbir. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer os seus bens. Deus não quer as suas posses. Deus quer você. E eu encerro dizendo para você que Deus ainda mata. E Deus mata para mostrar que Ele ainda é Deus. Tem muita gente esquecendo que Ele é Deus. Porque Ele é tolerante. Porque Ele é benigno. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é longânimo. Porque Ele tem paciência. E muita gente está esquecendo que Ele é Deus. Lembre-se que Ele foi quem matou Ananias e Safira. Ele não fez isso na antiga aliança, Ele fez isso na nova aliança. A aliança é a mesma. Ele é o mesmo Deus. Então Ele mata ainda para mostrar que Ele é Deus. E Ele mata para preservar a sua igreja. Aquilo que prejudica a sua igreja, Ele elimina. Aquele que prejudica a sua igreja, Ele elimina. Alguns Ele mata, alguns Ele mata, e alguns Ele bota para fora. Quantos vieram e quantos foram embora? Por quê? Porque a igreja tem que ser preservada. E a igreja vai ser preservada. E quem vai preservar a igreja é aquele que comprou ela, aquele que pagou o preço por ela, e aquele que virá resgatar ela. Então cuidado como você trata a noiva de Cristo. Ela precisa estar adornada, preparada, maquiada e enfeitada para se encontrar com o noivo. Disse o apóstolo Paulo: sem mancha, sem mácula e sem ruga. Cuidado como você trata a igreja de Cristo. Porque à medida que você tratar, ou da forma que você tratar, você será tratado. À medida com que julgares, você será julgado. À medida com que você medir, você também será medido. É o que diz a palavra de Deus. E nós somos responsáveis por formarmos essa igreja. Nós somos parte dessa igreja, até que nós formos dispensados dessa igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos santifique, nos molde, nos transforme, para que possamos continuar firmes até o retorno glorioso do Senhor Jesus.